A gestação traz consigo inúmeras mudanças para o corpo da mulher. Nesse vídeo vamos falar sobre as principais mudanças durante a gestação. O que é normal? Quando você deve procurar ajuda? Vem comigo ser a protagonista da sua gestação. Eu sou a Lívia, sou fisioterapeuta pélvica e doula, e antes de iniciar o assunto, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e já deixe seu like aqui no vídeo. Durante a gestação, há várias mudanças no corpo feminino. O corpo inteiro passa por mudanças, por adaptações, e essa é a mágica mais linda que o nosso corpo é capaz de fazer. Todas essas mudanças acontecem devido às alterações hormonais. E os principais hormônios envolvidos na gestação são, primeiro, o HCG, que é aquele hormônio que é detectado no teste de gravidez. Ele é fundamental para a gestação, para deixar o ambiente uterino propício para gestar. E ele também desenvolve o hormônio da progesterona. O nome mesmo diz, né? Ele é progestação. Ele também contribui para deixar o ambiente propício para desenvolver a gravidez, principalmente por ajudar a controlar as contrações, para que você não tenha contrações desde o início da gestação. Ele ajuda então a fazer essa regularização do ambiente do útero para ser propício para a gestação. Tem também o estrogênio. Ele é responsável por produzir a placenta, porque você sabe, né? A placenta é um órgão exclusivo da gestação. Ele se desenvolve na gestação e depois ele é expelido junto com o bebê no parto, e ele se desenvolve justamente para a gestação. Já a prolactina, o próprio nome já diz, né? Prolactação. Esse é responsável pela produção das glândulas mamárias para a produção do leite. Tem também a ocitocina, mas esse hormônio ele é só lá na hora do parto. Ele que ajuda a entrar em trabalho de parto. E por fim tem a relaxina, que é um hormônio responsável por relaxar a musculatura e também as articulações para facilitar tanto durante o crescimento do corpo na gestação, tanto quanto o seu trabalho de parto. Todos esses hormônios juntos vão ocasionar todas essas mudanças que eu vou começar a falar a partir de agora. Começando então pelos primeiros sintomas a aparecer, que são os enjoos, refluxo, queimação. Tudo isso acontece devido ao relaxamento da musculatura dos órgãos, do estômago, do esôfago. Além disso, o útero cresce, o bebê cresce ocupando mais espaço, fazendo com que o estômago tenha menos espaço. Por isso, então, os enjoos. Outra mudança logo no início é o crescimento da mama, que acontece devido ao crescimento das glândulas que produz o leite. E também tem o escurecimento da areola. Ela fica mais escurecida e isso é perceptível logo no começo. Você vai perceber também o aumento da frequência cardíaca. Isso acontece porque o corpo ele precisa bombear mais sangue, tanto para você quanto para o bebê. Então o coração ele vai trabalhar mais, vai encher, bombear mais e, consequentemente, aumentar a sua frequência cardíaca. Você já escutou por aí falando que grávida não pode deitar com a barriga para cima? Isso é verdade. Por quê? Tem a veia cava do coração, que é uma das veias mais importantes do coração, que quando a gestante deita de barriga para cima, pode apertar essa veia, fazendo com que tenha queda de pressão, mal-estar. E então, cada gestante vai reagir de um jeito. Se você deita de barriga para cima e não sente nada, tudo bem. Mas se você deita e sente mal-estar, é bom evitar. E se isso acontecer, deite de lado para o lado esquerdo, que vai regularizar tudo de novo. Outra coisa que também vai mudar é a sua respiração. A frequência respiratória, ela também aumenta, porque precisa oxigenar mais ar para o bebê. Então é comum você sentir falta de ar, ficar mais ofegante. Junta a frequência cardíaca aumentada e essa ofegância, você ficar mais ofegante, você precisa prestar atenção nisso, que quando isso acontecer, você tem que parar, respirar, deixar o ar normalizar dentro de você, porque ficar aumentando a frequência cardíaca e o coração pode ser negativo para a sua gestação. Então, principalmente quando você estiver fazendo atividade física, sentiu que ficou muito ofegante, difícil para respirar, coração batendo acelerado, para, respira.
Puxa bem o ar pelo nariz, solta bem pela boca, para que isso normalize e você volte à sua rotina de novo. E se você estiver fazendo exercício, é bom diminuir a intensidade do exercício que você está fazendo. Outra coisa também que aparece já no primeiro trimestre é o sono. O sono aumenta muito e no primeiro trimestre ele é muito intenso, dá muito sono. No segundo trimestre ele regulariza e no último trimestre, no terceiro, ele volta com tudo. Isso acontece por causa dos hormônios também, mas o seu corpo ele está sendo exigido ao extremo. Você está fabricando um órgão a cada minuto durante a sua gestação. Então é comum o corpo ficar mais cansado, você precisar descansar com mais frequência. Já o ganho de peso, ele acontece por causa do crescimento do útero, do bebê, tem mais líquido no corpo da mulher e isso tudo vai resultar em alterações musculares, articular, a sua postura vai mudar, o seu jeito de andar vai mudar. Por exemplo, o seu pé, ele tem uma voltinha, um arco na sola do pé. O pé, durante a gestação, devido ao peso, ele pode achatar, ficar mais plano. Por isso que muitas gestantes reclamam, nossa, mas meu sapato não tá mais me servindo. Ah, o jeito de andar, fica parecendo pato andando. Por quê? É barriga jogando peso para frente, é o seio jogando peso para frente, é toda a sua postura mudando. Então, há todas essas mudanças no corpo mesmo da mulher de postura. E tudo isso vai resultar em alterações musculares e articulares. Lembra que a musculatura e as articulações já estão mais relaxadas devido à relaxina, o hormônio que eu falei no início do vídeo. E toda essa sobrecarga, todo esse peso em excesso é o que causa as dores, os desconfortos, principalmente a dor na lombar, porque a barriga joga o corpo para frente, o peito joga o corpo para frente, então a coluna fica ali brigando para deixar o corpo na postura certa. E por isso essas dores, esses desconfortos, esse cansaço físico. E tem também o aparecimento da famosa diástase. Na verdade, ela não aparece, ela sempre esteve ali. A diástase, ele é o afastamento da musculatura do abdômen, que já existe fisiologicamente, só que antes da gestação o afastamento é mínimo. Na gestação ele vai afastar mais para a barriga crescer e esse afastamento é normal, fisiológico. Ele só se torna uma preocupação no pós-parto quando o abdômen não tem força para voltar ao seu afastamento de início antes da gestação. Nesse caso, onde é importante você procurar um tratamento especializado em reabilitação de diástase, porque ficar com a diástase patológica no pós-parto pode ocasionar dor na coluna, perda de urina. Então é interessante no pós-parto avaliar essa diástase para ver se ela voltou ao seu normal. E as mudanças emocionais? Essas são as mais faladas. A mudança de humor, alteração de humor, estresse, choro por tudo, isso acontece devido a essas alterações hormonais, né? Então muda o humor muito fácil, muito estresse, chora por tudo. Isso é comum da gestação, mas você deve se preocupar se você nota que esses sintomas emocionais estão atrapalhando a sua funcionalidade no seu dia a dia. Se isso está te impedindo de querer sair de casa, de se arrumar, de trabalhar, nesse caso você deve sim procurar a ajuda de um psicólogo para te ajudar a entender esses hormônios emocionais durante a gestação. Uma coisa que você vai perceber muito é o aumento do corrimento vaginal. Esse corrimento vaginal, ele aumenta mesmo durante a gestação, porque é uma forma do seu corpo te proteger. Quanto mais secreção sai do canal vaginal, menos chances de entrar um fungo, uma bactéria ali durante a gestação. O corrimento, parecendo uma clara de ovo, branquinho, é normal. Agora, se der mau cheiro, coceira, a cor do corrimento mudar, aí é interessante você perguntar para o seu obstetra que está te acompanhando. Outra coisa que é muito comum também é as infecções de urina na gestação, porque lembra que essa musculatura ela já está relaxada, os órgãos estão relaxados e o peso do feto na bexiga pode resultar em xixi parado lá no canal da uretra, por onde sai o xixi, e isso pode causar infecção de urina. E tem que estar muito atento, fazendo sempre exame de urina durante a gestação, porque as infecções de urina na gestação podem ser silenciosas, pode ser que você não sinta dor na hora de fazer xixi, ardência, então
Então é importante estar sempre fazendo exames para ver se está tudo ok com infecção de urina. E o aumento de vontade de fazer xixi, eu acho que essa é a campeã aqui no consultório. Toda hora tem que parar para as gestantes e fazer xixi. E isso acontece porque o bebê está crescendo e ele está empurrando todos os seus órgãos ao seu redor. E a bexiga, coitada, fica lá no cantinho dela sem espaço para armazenar o xixi. Então, uma bexiga que armazenava muito xixi durante o período não gestacional, durante a gestação, ela fica com um espaço pequenininho, acumula pouco xixi. Por isso você fica com vontade de ir no banheiro toda hora. E também fica com a capacidade de segurar o xixi por mais tempo diminuída. Você não consegue segurar o xixi como conseguia antes de engravidar. Isso também pode começar a acontecer as perdas de urina. A perda de urina durante a gestação é muito comum, porém não é normal. É comum, mas não é normal. Perda de urina durante a gestação pode significar que o seu assoalho pélvico está fraco. E já que estamos falando de assoalho pélvico, ele é um músculo que segura a sua bexiga, o seu útero e o seu intestino. Então ele está aqui, ó, ele é o chão ali no seu quadril, segurando tudo isso. E um músculo que segurava um útero que era pequeno, agora estão segurando um útero que cresceu muito, que tem um bebê dentro. Então esse assoalho pélvico ele está muito sobrecarregado. É comum dele estar enfraquecido durante a gestação. E além de ocasionar essa perda de urina durante a gestação e também após a gestação, ele também pode causar dor no pé da barriga, pode causar desconforto durante as relações sexuais. Então é muito importante que essa musculatura seja fortalecida durante a gestação, ou melhor, até antes de você querer engravidar, durante a gestação e também no pós-parto, para evitar todas essas complicações. Você deve estar se perguntando então, nossa, mas tanta mudança, e no pós-parto, como que é? Tudo isso vai voltar ao normal? E sim, ele volta ao normal, mas não pense que vai ser num passe de mágica, não acredite em tratamentos milagrosos. O corpo ele demorou 9 meses para gestar, ele não vai voltar de um minuto para o outro, vai ter um processo fisiológico de mudança, de retorno ao que ele era antes de você engravidar. E esse retorno ele pode demorar até 6 meses, 9 meses. Você precisa respeitar o processo do seu corpo. E lembrar que você também está em um novo normal. Não crie expectativas de, nossa, mas eu preciso voltar exatamente o que eu era antes. Você vai voltar sim, mas aos poucos. É importante você cuidar do seu corpo nesse pós-parto, sim. Você cuidar de você para que você cuide melhor do seu bebê. Mas, mais uma vez, eu repito, não acredite em tratamentos milagrosos. Não espere voltar de uma hora para outra. Respeite o seu corpo, respeite o seu tempo, ele vai voltar como deve ser. Mas se cuide, vá direitinho às consultas, os retornos com o obstetra, procure outros profissionais para te ajudar. A fisioterapia pélvica ela pode ser uma grande aliada sua na gestação, mas também no pós-parto. Procure nutricionistas, psicólogos, esteticistas, tudo que vá fazer você se sentir bem, mas sem se cobrar muito. Viva esse momento com a maior naturalidade possível. Respeite o seu corpo. É todo um processo. Lembra, você demorou 9 meses para gestar. Você tem que dar um tempo para o seu corpo se reorganizar de novo. Porque mesmo com todas essas mudanças, todas essas possibilidades de acontecer coisas diferentes, esse é um momento tão único na vida de uma mulher que merece ser vivido de forma tranquila, de forma segura. Por isso, cuide bem do seu corpo durante a gestação para que a sua recuperação no pós-parto seja mais fácil, mais tranquila e essas mudanças não te assustem tanto.